Oiê, gente boa desse canal. Aqui, Fernanda Vidigal para mais um 365, Aberturas de Tarô. Estamos aqui em mais uma abertura, estamos aqui mais uma vez pensando no tarô, falando de tarô. E você que gosta, você que pratica, você que usa para si mesmo, usa como trabalho, vamos lembrar que toda abertura é um aprendizado. Por quê? Porque para toda abertura eu tenho que ter uma intenção. Eu acho que a primeira coisa mais importante é vou abrir para quê mesmo? Não importa se é para mim ou para o meu querente ou cliente, eu preciso saber qual é a intenção dessa abertura nesse momento, para quem é, o que é. Depois dessa intenção, a gente precisa aprender a solucionar as questões nas nossas cabeças ou na cabeça de quem está do outro lado na tua frente, sobre os pequenos detalhes que eu quero, né, direcionar essa abertura, para eu saber para onde eu estou indo, para eu poder criar um enredo, para eu poder criar uma história, um conselho, um caminhar. Para isso, a gente estuda aberturas, aberturas simples, como as que eu tenho trazido, que são mais diretas, são apoiadoras, vão direto ao assunto, como também a gente tem aberturas muito mais complexas, que eu chamo de aberturas complexas por si mesmas. Vamos seguir, que essa é uma semana mais rapidinha, então é uma semana que a gente está falando. Aproveitando, você que já está aqui comigo, aquele lugar no meu coração, né? Mas lembra de dar o joinha, se inscreve no canal se ainda não se inscreveu e mais do que isso, compartilha esse vídeo que é para dar gás para a história da gente do 365 dentro do YouTube. Aí, mais do que isso, tem o 365 do WhatsApp. E aí tem o link aqui embaixo, o link em cima do meu canal. E esse é o caminho para você chegar num grupo de tarotistas, taromantes, gente que gosta de tarô, gente que está na pegada do tarô, conversando, discutindo, trocando bola, trocando informação, enfim, batendo papo, né, com bastante abertura, com bastante tranquilidade. E lá também, no final de agosto, a gente vai estar fazendo os primeiros sorteios das aberturas sorteadas do 365 de novo. Teve no primeiro semestre, a gente vai fazer na entrada da primavera para o segundo semestre, mais uma turminha disso. Então, corre, pega esse link, vai correndo, entra no WhatsApp e a gente se encontra lá do outro lado. Bom, vamos seguindo? Então, no 365, olha lá. No 365 Abertura de Tarô, comigo, Fernanda Vidigal, nós estamos na abertura 226. Então, assim, veja, uma abertura 226 não é para qualquer um, né? Olha lá. É a abertura de vozes e sinais. Estamos na semana dos enamorados, então a gente está meio iluminado por essa pegada. A pergunta-chave aqui é: quais mensagens internas e externas orientam as minhas escolhas? O que anda sinalizando? E talvez eu não esteja totalmente atenta, né? Então vamos lá. Hoje o mundo sussurra respostas e também grita sinais. Mas nem todo som é verdade, nem todo silêncio é engano. Sonhos, palavras inesperadas, pequenos acontecimentos, todos podem carregar um recado para você, uma sincronicidade. Essa tiragem convida a ouvir com atenção, mas também a discernir. Há mensagens internas que clamam por espaço e sinais externos que pedem para serem decifrados. Prepare-se para um diálogo profundo entre a sua intuição e o universo. Bora jogar? Então, vamos nós para a abertura. Deixa eu me tirar daqui. Isso, pronto. Chegando na abertura, gente, vamos lá. Continuamos na semana 6. Então, se a gente está na semana 6, vai ser a abertura de 6 cartas. Se eu quero rechear uma abertura de poucas aberturas, quer dizer, só cabe 6 cartas aqui, eu posso fazer vezes 2, eu posso fazer vezes 3, eu posso fazer vezes 4, não é? Eu posso usar a baralho inteiro e fazer isso aqui ficar mais recheado, como eu já mostrei para vocês. Eu posso fazer tanto com todo misturado quanto com o método europeu e eu posso dar uma olhada, né, em mais informação. Ou posso ficar ainda nos meus maiores, né? Vou ficar só dos maiores e boa, não preciso me confundir. Beleza? Então vamos lá. Primeira carta é a mensagem interna mais forte. O que meu coração, mente e alma, essa criatura que sou eu, mais deseja me dizer agora?
Revela a voz predominante dentro de você, aquela que precisa ser ouvida antes de qualquer outra, porque sempre a gente tem uma lista. Mas vamos pegar tipo a número um, prioridade? Mensagem do ambiente ou das pessoas. Que recado vem do meu entorno? Situações, pessoas, circunstâncias. Então, mostre influências externas relevantes, sejam conselhos, comportamentos ou contextos. Carta 3, sinal que confirma. Qual evidência ou sincronicidade me diz que eu estou no caminho certo? Aponta sinais positivos, eventos ou impressões que reforçam a direção escolhida. Carta 4, sinal que alerta. Que indício mostra que devo ter cautela ou mudar algo? Indica riscos, excessos ou distrações que podem desviar você. A carta 4 é aquela famosa, né? Coloca um alarmezinho, uma luzinha lá, né? Porque é o alerta. Carta 5, mensagem que eu não estou ouvindo. Qual é a voz oculta, ignorada ou abafada que eu preciso reconhecer? Expõe uma verdade que você tem evitado, mas que é essencial para a clareza. Carta 6, como integrar tudo? De que maneira eu posso unir essas mensagens para escolher com consciência? Oferece uma síntese indicando equilíbrio e ação a partir das afirmações colhidas. Então, essa última é a sintetizadora. Quase sempre, né? A última é. O tarô não apenas revela mensagens, ele ensina a arte da escuta. Depois dessa leitura, respire fundo e pergunte: o que ressoou mais forte dentro de mim? As respostas não estão apenas nas cartas, mas no diálogo que elas despertaram entre você e o mundo, entre eu e o mundo. Agora siga em frente com os sinais claros e o coração alinhado ao que realmente importa. Né? Então, de novo, lembrando, não consigo ler para mim, Fernanda, ou tenho barreiras, o meu consciente boicota o meu inconsciente. Natural, de boa, você é igual a toda e qualquer pessoa. Então, vamos lá, escolhe um livro em cima da sua prateleira, vai até ele e faz a leitura em voz alta, carta a carta, não é? Olhando o direito, olhando o inverso, debatendo consigo mesma o que isso quer me contar. Eu acho que a grande pergunta é o que isso quer me contar, o que isso quer me mostrar, né? O que essas cartas estão querendo falar comigo, ou ainda uma coisa que eu gosto muito, né? O que o oráculo quer me dizer, beleza? O que o tarô quer me dizer? Vamos bater um papo com ele. E é isso. Então vamos para a mesa, porque aqui a gente gosta de jogar, né? Então, assim, mostrar como é que se joga. Eu acho que uma das coisas fundamentais é que o tarô, mesmo quando levam ele, né, para a tecnologia, ele continua sendo o cara bom de jogo. Não é para quem gosta de uma cartinha, para quem gosta de jogar, estamos aqui. E aí a gente precisa escolher um baralho. Pronto. Escolhi o baralho para hoje. Não é pensando exatamente em ser uma conversa íntima. Esse é um baralho que eu fiquei muito apaixonada, tanto quanto estou pelo Urban, né? Atualmente ele é o vedete desse ano. Mas, de toda forma, o Videntes da Luz é um vedete de uma vida inteira também. Então, é alguém que eu gostei demais, gosto demais, eu acho que ele combina com a minha conversa aqui com vocês. Eu vou fazer, ele é um Rider-Waite-Smith de base, mas a gente só tem 6 posições, eu vou usar o método europeu, então eu vou colocar 6 arcanos maiores e depois eu vou colocar uns 12. Vou fazer 2 voltas com os menores para poder fazer uma leitura legal aí com vocês da história, né, dessa jogada, combinado? Então, assim, daqui a gente já vem, né? Então a gente já vem e já faz o movimento, né? O movimento do um, o movimento do 2, o movimento do 3, o movimento do 4, o movimento do 5 e o movimento do 6. Essa aqui que estava escorregando quase para a mesa. Pronto, então tem uma abertura de 6, certo? Feitas aqui bonitinha com o tamanho grande, tamanho GG. Deixa eu pôr um pouquinho para trás essa luz, para ela deixar de incomodar, porque como ele é preto atrás, não vai ficar esse rebrilho. Esse rebrilho é ruim. Pronto, ajeitamos. Olha lá que bonitinho.
Pronto, e agora eu quero reforços para essa história, e veja que eu pus um, dois, três, quatro, cinco, seis, tá, gente? Eu não fiz, então assim, quatro, eu vou pôr, ó, cinco e seis, para fazer jus à abertura, tá? Tinha feito linearmente, que muitas vezes a mente vai mais do jeito prático. E vamos lá. Então, agora eu vou fazer daquele jeito interessante. Eu quero essas duas para apoiar aqui, eu vou puxar de duas em duas. Eu quero essas duas para cá. Eu quero, tá aqui, ó. Já bati o olho. Eu quero essas duas aqui para cá. Eu quero essas duas aqui. Quatro. Eu quero essas duas da ponta para cinco e as duas do final para seis. Essas são escolhas, gente, escolhas que realmente você está livre para fazer, livre para ficar brincando com seu São Tomé, livre para ficar trabalhando questões, né, entre a lógica e o ilógico e bora. Bom, então assim, você anotou no seu diário de bordo direitinho, né, as perguntas, o que que é o ambiente de cada carta? Porque esse ambiente de cada carta é o que me permite falar sobre ela, né? Mais do que isso, muitas vezes é esse ambiente que dá a nota, que dá o valor, que dá se é positivo ou negativo, e é daqui que a gente tira muita sabedoria na hora de fazer a leitura. Então, lembra de sempre estar com o seu diário de bordo, mais do que isso, anota aí a sua jogada, né? Como eu fotografo as minhas jogadas, tenho guardado, né, no sentido de subir para a nuvem, no sentido de ter as minhas jogadas guardadas para mim. Um dia eu vou olhar para isso, se Deus quiser. Vamos lá, carta número 1, aqui em cima, mensagem interna mais forte, os próprios amantes, na Semana dos Amantes, né? Falando de escolhas, falando de livre-arbítrio, falando de afetividade. Então, o que que meu coração, mente e alma mais deseja me dizer agora? É que eu quero curtir, que eu quero estar, querendo ou não, tem uma voz muito forte, predominante dentro de mim, que está querendo falar de afetividade, que está querendo falar de escolhas ou de novidades, não é? Tem. Vamos ver que tipo disso, que tipo de escolhas. Olha lá que bonitinho, olha que bonitinho, adoro isso, coisa mais bonitinha. E eu tenho um cavaleiro de copas e um 10 de copas. Então, definitivamente, a mensagem interna mais forte nesse momento para mim é emocional, relacional, afetiva. Tem a ver com as pessoas que eu amo muito, não é? Tem a ver com os meus envolvimentos, amigos, pessoas próximas, não é? Filho, na hora que bati o olho naquele cavaleiro, pensei nele. Então, nas pessoas que eu amo, não é? Ou mesmo aqui no parceiro. Então, naquilo que eu, desde Copas, na minha amorosa situação de relações e de como é que eu gosto de viver as relações, ou como é que eu tenho vivido, ou do quanto isso é importante para mim. Então, o quanto de pequenos goles e pequenas histórias as relações são importantes. Então, o tom aqui é bem copas e duas cartas bem fofas, bem legais assim, né? Onde a gente tem muitas histórias para contar, muitas relações para contar, muita coisa para dizer. Muito bem. A mensagem do entorno, a mensagem do ambiente. Que recado está vindo do lado de fora, né? Que vozes têm falado do lado de fora? As vozes do mago. Então, aqui a gente tem muitos recados, muitas conversas de muitas pessoas, todas elas talvez também magos, magistas, tarólogos ou interessados como eu, taromantes, como eu gosto de falar, amantes do tarô, já que a gente está na Semana dos Amantes, né? Por que não? E essa pegada de comunicação, de manipulação de energia, né, dessa movimentação do lado externo, tão mais voltado para o magístico, e que talvez não seja exatamente a minha praia, eu sou uma pessoa mais tradicional, então talvez eu fique um pouco fora desse lugar. Tá bom, além do que, assim, olha, veio uma carta, duas cartas importantes junto com esse entorno. Uma, eu tenho que falar para vocês que eu fico sempre muito chocada com as tendências do mundo.
Então, uma delas é criar ou abundância ou escassez, mas principalmente a escassez é o motor nossa, é o motorzaço, né, do sistema do planeta que a gente vive hoje. Então, por conta da escassez, todo mundo vai atrás de alguma coisa, né? Ah, eu tenho falta ou escassez material, né? De verdade, veja, tem influências externas. Então, eu estou recebendo influências de vários magos, né, de vários Silvio Santos, de várias informações, de várias mídias, né? Estou sempre muito aberta, estou sempre pesquisando, olhando, ouvindo, sempre tagarelando. Também estou muito aberta à questão das colocações de escassez material, de novo, de escassez planetária, de falta né, do quanto estamos de novo vivendo uma temporada de escassez, né, ou pelo menos ela está sendo fomentada dessa forma, carestia, escassez, dificuldades. E os comportamentos são muito do tipo seis de espadas. As pessoas, ou o ambiente em volta fala, olha, está escasso, mas se você fizer isso ou aquilo, dá para chegar num lugar melhor. Então, nós continuamos com saídas estratégicas ou movimentos de escape estratégicos que são mais mentais, né? São ideias e que talvez sejam produtos e coisas sendo vendidas como tais. E aí a gente segue meio solitariamente, cada um seguindo um pouco o destino que acha que pode dar um melhor resultado. E aí muita gente mudando de casa, mudando de lugar, tomando atitudes em cima disso. Eu às vezes até me pergunto se deveria, se isso que está do lado de fora, eu deveria me preocupar com isso, ou se eu simplesmente vou observando, não é? Quais são os sinais? Então vamos observando. Sinal que confirma, é a carta 3. Então, o que eu devo realmente olhar? Qual evidência ou sincronicidade me diz que eu estou no caminho certo? Aponta sinais positivos. Então, aqui é uma certa denúncia do que anda me espreitando do lado de fora, né? E aqui a gente tem o sinal que confirma, estou na justiça. Arcano da justiça é aquele que fala cada coisa no seu lugar, meu bem. Né? Cada coisa tem um tempo, cada coisa tem um lugar. Vamos ser justos nas medidas. Acho essa carta fantástica com o duplo olhar, né? Eu posso olhar com o sofrimento ou com a alegria, os ajustes e a forma de me observar. Então, os sinais que eu devo olhar são os sinais que têm coerência, né? Que tem uma certa justa medida, que tem uma troca justa, que tem um vem e vai que funciona. Acho bem importante essa carta estar aqui, acho muito. Né? Eu gosto muito do arcano da justiça, tem quem não goste, mas além das leis ou da onde ela foi confinada, o sistema legislativo e tal, eu vejo a carta da justiça como as regras do jogo. Quando a gente tem boas regras do jogo internas, às vezes não é nem externas, né? Os sinais de correção, os sinais da onde é justo, os sinais daquilo que é correto, os sinais de ética, os sinais de coerência, também chegam até mim. E aqui o arcano está dizendo: olha, é nesse lugar que você tem que se preocupar ou gastar o seu naipe. Né? Deixa outras coisas lá, né? Gente que faz magia, que faz acontecimentos, ou que usa um jeito talvez mais espetaculoso, como o mago gosta, fica na sua. Né? Porque a justiça diz: faz o que você sabe fazer. Não adianta você querer ser o que você não é. Não é verdade? Eu acho. Né? Depois você me conta aí embaixo o que você acha. Sete de espadas. Sete de espadas do Videntes é lindo demais, porque é aquele momento, primeiro que eu adoro penas, né? É aquele momento onde eu tenho a minha noção, a minha percepção e as minhas ideias muito claras da onde eu posso agir, da onde eu posso fazer alguma coisa e da onde não. Né? A minha mente aprendeu coisas e outras ela não sabe. Então, aquilo que não sei, eu sei que nada sei. E daquilo que eu sei, ainda estou aprendendo. Então, aqui tem um sete de espadas muito amoitadinho, muito esperto, né? Muito armado, muito preocupado, alinhado com os pensamentos que possam trazer clareza ou não,
com a intuição e as percepções. Gosto muito dessa lua como uma intenção de dizer que há uma percepção muito conectada com o meu mental, que eu tenho que valorizar, são sinais que confirmam a minha caminhada. E o 4 de espadas, então também, de novo, a gente traz o mental aqui, junto com a própria espada da justiça, né, a faquinha do 7 de espadas, e as várias microespadas do ninho. Acho essa carta fantástica, né? Porque há momentos, uma das coisas, um sinal positivo, são os eventos, às vezes, que parecem não ter eventos, mas aonde algo está acontecendo. Então, também aquele momento do aquietar a mente, silenciar e deixar simplesmente o tum-tum-tum do coração valer, fazer o que é possível e, quando não é, vamos descansar? É isso, eu acho que aqui tem uma coisa que confirma o que eu tenho mais ou menos me movimentado e faz sentido para mim. Sinal de alerta. Então, vamos lá, posição 4 é um alerta de talvez alguma coisa que eu não estou vendo. O arcano da força. Outro arcano maravilhoso também. Eu tenho que me acautelar com as questões da força, as questões de tensão, as questões de muita tensão, muito controle, as questões de achar que eu posso controlar o mundo ou a vida, né? Eu preciso manter o meu autocontrole, o tum-tum-tum do meu coração, não é? Preciso manter minha pressão, beleza, aonde? No equilíbrio, num equilíbrio que se dá na gangorra ou na troca boa do arcano da força, e não se dá quando o arcano da força quer fazer cabo de guerra. Então, tensão ou forçação de barra, né? Esse é o lado negativo da força, e como aqui é um alerta, eu preciso tomar cuidado com isso, né? De eu usar o lado benéfico da força e tomar muito cuidado com o lado fera da força, não é? O lado leão da força, o lado, às vezes, um pouco tempestivo, muito exagerado da força. Vem com o 6 de copas, que é uma carta sempre de muita amizade, generosidade, onde a gente, né, inclusive, eu acho essa proposta dela de colocar os nossos queridos amigos, pets de 4 patas, sejam eles quais forem, o cachorro é uma grande representação, né? E eu tenho as minhas velhinhas aqui comigo e faz todo sentido, né? O que que é generoso, amoroso, amistoso, gentil, com gentileza, que você tem perto de você? Cautela, cautela, porque isso ainda é importante, isso ainda mexe com as suas forças, é, não dá para ser excessivo, mas também não posso ser indiferente. Então, e pode ser uma coisa que desvia um pouco o meu olhar. Pode ser que sim. São distrações que ainda estão comigo. E o mais lindo é o rei de copas aqui, né? É um rei super bacana, essa coroa estilizada, com esse lugar todo marítimo, com essa posição de, então, vou meditar, vou me acautelar, vou me simplificar, vou tentar ainda manter esse lugar da generosidade, da gentileza, vou me manter um pouco escapista, um pouco ausente, né? Preferindo ficar no bem, no zen, com a mente quieta, espinha ereta, coração tranquilo, sabe assim? Pois é, tem que tomar cuidado para não cair aí e ficar aí, entendeu? E aí a gente se perde na afetividade, se perde muitas vezes naquilo que o coração canta mais alto, né? Então veja, cuidado, o alerta aqui para mim vem em copas. Então, do quanto eu corro riscos de excessos ou distrações na área emocional, na área afetiva, nas minhas relações, né? E como é que eu posso ir ajeitando isso de alguma forma. Mensagem que eu não estou ouvindo, tem algo que eu estou me negando a olhar o que está aqui nessas cartas. Eu estou me negando a olhar o meu dependurado.
Então, assim, o que que eu tenho evitado? Ou pelo menos faço a brincadeira do contente, ou faço de conta que não está aqui, são as minhas questões que, de novo, eu falo que o dependurado é um cara, né, significador profundo de quando você tem mazelas, de algum gênero, né? Não necessariamente precisa ser uma apatia, mas pode ser uma dificuldade, e de repente, nesse momento da minha vida, eu acho que tem muito a ver com aquilo que eu não quero olhar, é o quanto eu estou um pouco paralisada, ou o quanto eu estou um pouco aprisionada, o quanto eu estou sem grandes movimentos nesse momento da minha vida, né? E o quanto isso está sendo uma prova em ação. Talvez e só talvez, né, algo que eu não estou ouvindo sobre as minhas dores, né, esteja muito atrelado aos meus rancores, à minha mania de não deixar a emoção vazar e o pensamento ser mais forte que a emoção, né? E eu preciso me libertar disso de alguma forma. Então, eu estou tentando evitar algumas questões, mas eu acho que eu tenho que olhar para elas. De volta para a terapêutica, vamos lá. E a rainha de espadas, que é aquela que resolve tudo na cachola, né? Mentalista, extremamente intelectual, e não vai olhar algumas questões, não vai realmente administrar aonde talvez o emocional esteja, né, corrompido ou doído. Vou tentar achar saídas plausíveis. Gosto demais dessa espada, né, japonesa, junto com ela, essa postura de olhar o que está a por vir adiante, do jogar a mente para frente, são coisas bem dessa rainha. Muito bem, já levei as minhas chibatadas aqui, eu espero que as suas sejam mais softs aí, né? Porque eu tenho estado com esse cara chamado Dependurado, ele tem me puxado o tapete debaixo do pé para dizer que eu tenho que olhar para uma coisa que eu não estou muito afim de olhar. Como integrar tudo? Prefiro ir lá, vamos para o final, né? Vamos lá, né, gente? Vamos para o final. Oba, olha lá, o mundo. De que maneira eu posso unir essas mensagens para escolher com consciência? Bom, vamos lá, eu tenho que jogar para os quatro cantos, para os quatro elementos, né? Colocar todas as questões na pauta, fazer aquela meditação bacana, parar para analisar, pegar um livro, dar uma lida em alguns que está mais difícil de digerir, lembrar dos meus sucessos, seis de paus, dos meus momentos de glória, lembrar das coisas já conquistadas, do caminho atravessado, né, dos louros que eu já recebi, para fazer deles alicerce para o que eu ainda tenho que realizar. Porque o universo do As de Espadas, ele também me conta que a mente é infinita. Então, tudo aquilo que se pensa é possível. Então, abrindo a mente, né, tornando essa mente ainda mais dentro do universo de Fibonacci ou do número dourado, enfim, de ampliar a visão para além daquilo que é o óbvio. E o mundo abrindo para todos os cantos do mundo, todas as possibilidades. E é isso, minha gente. Não vou ficar nem com mais nem com menos. Você percebe que de vez em quando eu até perco a respiração, né? Eu fico com vontade de ir lá pegar o livro, nem que seja o próprio livreto do Videntes da Luz, tem uma frase para cada arcano. Ela teve essa ocupação, né, muito linda de fazer um livreto riquíssimo, riquíssimo, maravilhoso, tanto quanto as cartas. Estou tentando trazer para cá o quatro de espadas para vocês não ficarem sem ele. Isso, acho que assim eu consigo fotografar. Embaixo até daria mais, mas em cima não dá muito, não é? E assim estamos, gente, assim estamos. Então, fechamos mais umas vozes, né, e umas coisas para a próxima temporada, nesses vozes e sinais, sinalizações. E é isso. Então, deixa eu sair daqui, aparecendo aqui, olá, olá, e aí nós vamos nos lembrar de que amanhã tem uma nova jogada, então vem comigo, não me abandona, que a gente amanhã tem mais um jogo para fazer. Vozes e sinais foi hoje, união e aliança para amanhã, gente. É isso. E aí, um beijo, um queijo e um tarotê para todos vocês. Valeu.